Bom dia a todos. Peço que peguem os seus lugares. Vamos começar este segundo dia da Abrafat 2019. Ontem tivemos uma programação muito intensa e, ao mesmo tempo, muito positiva, muitas oportunidades de troca de conhecimentos, de interação, networking, negócios, claro. E hoje teremos mais e melhor desses mesmos atributos. Vamos ter uma plenária de altíssimo nível. Antes de começá-la, alguns avisos de segurança, uma das nossas prioridades. Lógico que não contamos com o acontecimento de nenhuma emergência, mas isso acontece e é preciso estar preparado para elas. Em caso de qualquer emergência, o nosso pavilhão conta com um sistema que emite um aviso sonoro imediatamente, conta com equipes de brigada treinadas e capacitadas que vão orientar e liderar o processo de evacuação e os outros processos necessários. Todos que estão aqui, no caso de uma eventualidade, devem seguir as setas, as sinalizações que existem aí ao longo dos corredores para encontrarem a saída correta. Dito isso, vamos apresentar o nosso palestrante. Fabiano Santana é o diretor da área digital da BASF para a América do Sul. Fabiano, como digital, não falará analogicamente como eu, já tem o seu microfone aqui, vai falar andando. Até isso já é um sinal de que ele é mais moderno do que eu, né? Não usa o púlpito. Isso. Fabiano é engenheiro eletrônico e de telecomunicações, tem pós-graduação pela Fundação Cristiano Ottoni, trabalhou em grandes empresas multinacionais, como Saint-Gobain, como SAP, Samsung, Invensys, e agora está, mais recentemente, na BASF, onde tem desenvolvido um trabalho muito interessante e vai compartilhar algumas das suas reflexões, parte do seu conhecimento, alguns insights que vão fazer, por uma conversa inicial que nós já tivemos aqui, já percebi que tem conteúdo muito interessante para compartilhar conosco. Ao final, podem ser dirigidas perguntas a ele. Peço que as perguntas sejam feitas por escrito. As assistentes de palco estarão ao lado para recolher. Se precisarem de papel, caneta, basta pedir. As perguntas serão encaminhadas e nós faremos essa sessão ao final da apresentação do Fabiano. Fabiano, agora é com você. Nós agradecemos. Muito obrigado. Um ótimo dia para todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E, basicamente, o que nós vamos fazer aqui hoje é compartilhar com vocês algumas visões que nós temos sobre o que acontece no mercado, pela perspectiva digital, e, ao mesmo tempo, compartilhar também aquilo que nós podemos fazer por vocês, ajudando, talvez, o tema que seja mais evidente hoje na economia brasileira nos últimos anos também, que é como potencializar as vendas no mercado, que é uma dor hoje, talvez, de 95% das empresas nacionais. Meu nome é Fabiano Santana, aqui está meu e-mail. Eu trabalho na BASF aproximadamente há 1 ano e 10 meses, especificamente dedicado a essa função da questão digital. E a questão digital ela é bastante ampla, né? Ela não é um único item, ela simplesmente está ali para ajudar a impactar positivamente os negócios. Não só, aí que vem um grande ponto, na reflexão da BASF, os negócios da BASF, mas os negócios da cadeia de valor que a BASF participa. Porque para a BASF vender mais, todo mundo aqui precisa estar vendendo mais. Porque nós somos basicamente fornecedores da grande parte da cadeia de vocês. Então, basicamente, só ver aqui, só um minutinho. Eu estou tendo o passador de slide. Só ver aqui. Pedir para dar uma olhadinha aqui, só para a gente passar o slide. Foi? Ah, perfeito. Muito obrigado. O cenário de tintas no mercado brasileiro, em todos os seus grandes agrupamentos, né, a gente percebe claramente de 2012, quando a gente teve um boom da economia, um pouco antes e um pouco depois, com a questão das commodities, e depois, em 2018, como ele caiu
como um todo, em todos os setores, tintas imobiliárias de uma maneira mais intensiva, né? E depois o crescimento, quando a gente olha para 2023, de acordo com essa projeção, a gente percebe também que o crescimento não é tão agressivo assim. Está falando de 6,6% sobre a base de 2012. Então nós temos um desafio. O desafio é criar novas oportunidades de mercado. Foi muito discutido ontem na plenária sobre isso, né? E aí, o que acaba acontecendo? O setor típico de uma cadeia de valor está aqui representado de vocês, como ele é representado pelas que a gente chama de personas, as pessoas que dele participam. E, naturalmente, quando a gente olha para essa cadeia de valor, uma das preocupações que a gente tem que ter é clara. A cadeia de valor hoje, ela não é mais aquela que tradicionalmente a gente conhece, ela não é mais aquela típica, ela se transformou. Ela se transformou por alguns fatores. Então, quando a gente olha aqui, deixa eu só voltar aqui, nós temos hoje 60 milhões de pessoas comprando na web no Brasil. É quase 50% da população economicamente ativa. Quantas vezes vocês entraram no Instagram, comprou um determinado produto, comprou um produto do Alibaba que chega em menos de um mês da China, a um custo baixíssimo? Tudo isso, na realidade, muda a forma que a gente comece a entender um processo de compras. A categoria casa e construção, que é onde tintas decorativas se encontra, cresceu 16% no último ano. E além de ter crescido 16%, subiu para ser a terceira categoria de maior relevância. Aí você fala assim, e tintas, né? Quando a gente fala, cresceu? Cresceu. Mas está longe de ser um dos primeiros top 10 itens que você compra pela internet. Mas, lembrando que a jornada do cliente ela começa no momento da pesquisa, eu tenho que estar nesse canal compartilhando aquilo que é a oferta do meu produto de valor. Não necessariamente só vendendo. Porque, novamente, todo mundo quando vai comprar algo, a primeira coisa que faz é o quê? Consultar um canal digital, tipicamente, para procurar saber sobre o produto ou a experiência que ele fornece. Deixa eu voltar mais uma vez aqui. Os canais digitais cresceram no setor em torno de 629%, novos canais de venda, novos canais de informação, até dentro dos próprios home centers. E tudo isso, no último ponto, é basicamente para ressaltar que exige que nós, como uma indústria, mudamos a forma de suportar o cliente através desses canais. Isso é necessário, porque é um ponto de partida. Basicamente, nós temos duas linhas de atuação. Vocação tecnológica, onde a gente passa a ser formuladores e montadoras de soluções para o setor. E outro lado muito importante, até comentado ontem, é a gente integrar a cadeia de valor. A Basf tem uma grande vantagem, né, que é a empresa que eu trabalho, que ela atua em várias cadeias de valor simultaneamente. Então, ela integrar cadeias de valor é algo que ela já tem feito há quase 10 meses dentro do processo dela. Eu vou explicar como e como isso ajuda vocês. E a cada minuto, basicamente, o que nós temos nesse mercado? Nós temos aqui, quando a gente fala de Instagram, 55 mil fotos postadas por minuto, das quais 13% são fotos de promotores, são de influencers. O que isso quer dizer na prática? São pessoas que promovem um produto, regionalmente ou nacionalmente. Quando falamos de micro-influencers, não são pessoas de alto alcance, aqueles caras globais, por exemplo, como a gente cita normalmente, né? São pessoas que numa região têm uma grande influência de compra. E não são pessoas que promovem um produto, são pessoas que divulgam características de um produto. Então, elas são pessoas de confiança daquela comunidade que ele influencia. Quando a gente fala de pesquisa do Google, aquela pesquisa que a gente faz escrita, nós temos quase 3,5 milhões de pesquisas por minuto. Quase 3,5 milhões. Então, continua sendo uma fonte de informação muito relevante. Tanto é que o Google é uma das maiores empresas de mídia do mundo hoje. Agora, quando você fala de YouTube, que também é do Google, coincidentemente, nós temos mais de 3,5 milhões de vídeos assistidos por minuto. Então, a grande reflexão que a gente faz é, se nós não estamos nesses 3 canais, sendo que o Instagram é o que mais cresce mês a mês, nós estamos conceitualmente fora do jogo. A gente não está influenciando um novo comprador, a gente não está influenciando um novo tomador de decisões, ou aquela pessoa que está pensando em utilizar o nosso produto em algum momento no futuro. E tudo isso acontece na realidade porque as pessoas estão interconectadas. É uma que fala com a outra. No segmento B2B, que é o segmento que a gente participa, indústria para indústria, o comprador usa o LinkedIn hoje para poder pedir opinião sobre um produto para outro comprador, para outra empresa. E a gente participa dessa influência, a gente coloca um ponto de vista, a gente coloca o diferencial do nosso produto, o valor percebido, temos que colocar. Porque se não colocarmos, a gente não consegue influenciar essa decisão de compra. E aí, empresas entrantes do segmento que usam melhor os canais digitais, às vezes menores, ou às vezes empresas que não produzem o produto, o que elas ganham? Vantagem competitiva. Por isso que nosso competidor hoje da cadeia típica não é o mesmo. Ele nasce simplesmente, às vezes, sem ter uma tecnologia. Ele é simplesmente um canal de venda.
E esse canal de venda aqui representado, ele pode ser um grande competidor na cadeia como um todo, porque ele pega parte da minha margem. O que acontece na prática? E isso faz uma tendência de mercado a nascer novos modelos de negócio. Você tem uma ideia, hoje no mundo, nascem modelos de negócio, a cada 3 minutos nasce um novo modelo de negócio no mundo. Sendo que o grande alavancador disso é a China, junto com os Estados Unidos. É uma forma diferente de você fazer a mesma transação, ou de gerar a mesma experiência para o cliente. E uma reflexão, como eu trabalho numa indústria, e sempre trabalhei na parte industrial, é quem tem a maior vantagem no jogo? Quem produz o produto e entra no canal digital, ou quem nasce digital e não tem o produto, precisa do produto? Eu vou falar para vocês, quem tem a maior vantagem somos nós, indústria. Sem dúvida alguma somos nós. O grande ponto é, nós, com uma cultura tradicional, tipicamente, onde a gente olha de forma tradicional, a gente consegue usufruir dessa vantagem para entrar na competitividade digital? Nós sabemos o que tem que ser feito. A gente pega na revista, da consultoria, de um colega que fez, mas a pergunta é o como. A grande reflexão é essa. Nós sabemos o como e como isso se transforma em valor para a empresa, quer dizer, mais vendas, mais resultado, mais caixa. Então, essa é a grande reflexão que a gente faz. E tudo isso vem também porque o mercado mudou. A gente conhece o B2B, que é quando uma empresa vende para uma empresa. A gente conhece o B2C, que é quando uma empresa vende para um consumidor, ou B2B2C, né, como a gente chama também. Mas nasceu o conceito do C2C, que é quando, através de portais, um consumidor vende para um outro consumidor um produto usado ou um produto novo. Isso é muito forte no mercado hoje. Então, você vê, não existe mais a intermediação de uma empresa no meio. Isso é automático. E também temos o conceito do C2B, o consumidor vendendo para uma empresa, um serviço. Muito comum na área de serviço. Nós, recentemente, na Basf, inclusive, tivemos uma situação dessa. Eu comprei de uma pessoa, um serviço profissional. Até a empresa individualizada, que foi permitida pelo governo, também ajuda muito essa relação. Né? Então, tudo isso são dinâmicas que mudam a relação, muda como as coisas acontecem. E, naturalmente, quando a gente muda, o que acontece? A gente tem uma queda do preço com o aumento do valor oferecido. Se você pegar o mundo digital, a maioria das inovações promoveu um aumento da oferta de melhor qualidade, reduzindo o preço que você paga. Em todas as grandes startups que a gente conhece, em todos os tipos de serviço. Então, o que acontece para a autogestão de uma empresa? Acontece isso. Ela, na realidade, tem que ficar refletindo sobre o que fazer. E aí o como é um grande diferencial. O como é que é o grande desafio que existe hoje. E aqui, quando a gente faz a reflexão, o que a gente percebe? O digital, na realidade, na última frase, corresponde à inovação, seja de produto ou seja de experiência no cliente final, receita. Toda empresa que teve sucesso na área digital teve incremento de receita significativo. E eu estou falando de indústrias, não estou falando de empresas só digitais. E o último ponto, crescimento do mercado. Lá no início eu falei, qual é o grande desafio do mercado brasileiro hoje? Criar novas oportunidades de venda. Então aqui a gente tem a referência, crescimento do mercado. É fundamental hoje para o crescimento do mercado a gente usufruir desse benefício que o mundo digital propicia. E naturalmente o que acontece? Isso tudo passa por alguns fatores. Construção colaborativa de modelos de negócio. Não adianta um único player, uma única empresa querer mudar o jogo. Ela não vai mudar. Ela não tem essa força, independente do tamanho dela. Ela tem que trabalhar de forma colaborativa e integrada numa cadeia de valor. Então, a proposta que a gente faz é trabalhar juntos. Para quê? No final, tudo que a gente faz é meio de se alcançar alguma coisa. O quê? Uma melhor experiência do cliente, que o cliente nos considere autoridade sobre aquele produto, sobre aquele assunto. E, naturalmente, esse cliente vai nos acompanhar ao longo dessa jornada. E uma visão externa e interna, é fundamental isso. Eu não posso só olhar dentro de casa, eu tenho que olhar para fora, integrando toda a cadeia, inclusive o consumidor final, dentro desse processo de colaboração. E aí o que a gente tem? A gente tem dentro das cadeias uma visão clara. Cada um olha o que precisa e cada um empurra na sua cadeia o que precisa. Eu quero vender mais, eu faço um desconto, eu negocio uma condição especial, empurro na cadeia. E aí esse cara se estoca e no mês seguinte eu não vendo muita coisa para ele, ou então eu tenho que fazer um rebate para ele. O que acontece no final? Eu simplesmente faço a cadeia inteira ser penalizada. Ninguém gera valor no final dos dias. Você já viu quando a gente passa na porta de home center? Ali na Marginal Tietê tem todos, né? Sem falar nomes. Aí assim, aqui eu tenho o menor preço. Aí você vai no próximo e fala, eu cubro qualquer preço. Você vai no outro, o que acontece? O meu é sempre o menor preço. No final, se você olhar, o cliente está pagando 1.000, conceitualmente, ele chega no final recebendo 1.000. Porque está todo mundo cobrindo todo mundo, chega uma hora que não sobra dinheiro para ninguém. É essa a proposta que o cliente espera? Não necessariamente. Você vê que tem setores dentro dessas cadeias de loja e até lojas de bairro
que onde ele vende valor agregado é onde ele mais tira o lucro dele. A pergunta é como transformar uma commodity em um produto de valor agregado. Não produto, mas uma experiência de valor agregado. Tem alguns segredos para isso. A gente vai compartilhar algumas ideias. Então, quando a gente trabalha também dentro de cadeias específicas, elas trabalham separadas. E quando a gente olha para o futuro, qual que é? Trabalhar de maneira integrada. E para isso a gente precisa de alguns elementos para fazer isso. Como que a gente pode fazer isso? Ouvindo o cliente sempre. Então, primeiro ponto, o cliente tem que estar sempre envolvido. No caso da BASF, que trabalha em vários pontos da cadeia, o cliente do cliente é importante, o cliente do cliente do cliente é importante. Então, quando a gente vai construir um modelo de negócio para gerar valor, o que a gente trabalha? Todos juntos. Eu vou mostrar para vocês, a gente já fez isso diversas vezes na BASF. A gente pega uma cadeia de valor inteira, todos os participantes, empresas concorrentes entre si, para criar um modelo de negócio. Todo mundo se beneficia. Essa questão do competidor que você enxerga hoje tradicional, ele não mais pode ser representado como competidor de amanhã. Existe até uma frase em inovação que é assim, o que me levou à liderança hoje não é o que me levará na liderança amanhã. E é fato. Porque o mercado muda muito rapidamente. Até os players que neles participam. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, existe um termo que a gente usa muito no mercado americano, que não tem uma tradução literal para o português, que chama serendipity. Alguém aqui já ouviu falar desse termo? Já? Então, é o termo do acaso. Traduzindo, é mais ou menos isso. O que é o acaso? Normalmente, uma empresa trabalha em inovação por que critério? Temos um problema, vamos resolver. Será que se a gente ficar o tempo todo resolvendo o problema, a empresa vai dar um salto na experiência? Vai dar um salto quantitativo? A reflexão que a gente faz é, não precisamos ter um problema para resolver nada. Isso é nossa obrigação. Por que não se juntar, pessoas boas juntas, sempre sai valor, e criar algo que seja o próximo step? A gente tem um outro modelo que é muito comum, que é assim, né? Quando a empresa está no melhor momento do seu negócio, gerando valor, dinheiro, lucro, resultado, é a melhor hora para ela fazer a reflexão de destruir o seu negócio e repensar como ele deve ser no futuro. Porque na hora que esse negócio começa a cair, é que a empresa fala, nossa, agora a gente precisa mudar. Só que tem um detalhe, essa mudança não acontece de um dia para o outro. E aí ela tem o efeito dente de serra. Um ano bom, um ano ruim. Um ano bom, um ano ruim. Isso é justamente porque ela se acomoda na zona de conforto quando acontece um bom resultado. Isso não pode acontecer mais. Essa dinâmica do mundo mudou. E o mundo dos negócios é muito impactado por isso. Então, basicamente, o que acontece? No início, parece que é uma loucura. E no final, é muito simples. O que eu posso dizer para você é, a crença, acreditar e mostrar que é simples, com todos os recursos que a gente tem disponível hoje, sem sombra de dúvida, a gente vive um momento de abundância no mercado. Tecnologia não falta, conhecimento não falta, a questão é, quem vai se reunir para empregar da melhor forma possível em pró de uma melhor experiência do cliente na ponta. Porque no final, quem demite, quem contrata, quem fecha uma empresa, quem acaba com uma empresa é o cliente final. Não somos nós como gestores. Essa é a única razão que a gente está aqui, discutindo como vender mais porque um cliente precisa de algo. E trabalhar o algo que ele precisa faz toda a diferença para as empresas. E baseado nisso, a BASF fez uma pesquisa e descobriu alguns gaps de mercado que podem contribuir para resolver essa questão. Primeiro, presença e relacionamento com a cadeia de valor. Por isso nós estamos aqui hoje. Nós agradecemos a participação junto à Abrafat para poder passar para vocês o que nós podemos colaborar com vocês. Segundo, infraestrutura física tecnológica com visão local, regional e global. As coisas não são totalmente desconectadas, mas uma influencia a outra. Nós precisamos atender a necessidade do nosso cliente aqui, e não do cliente que está fora do Brasil, ou fora da região América do Sul, ou no global. Cada um tem uma necessidade específica por questões diversas. Então, o primeiro ponto para a gente poder transformar a cadeia de valor aberta e multidimensional. Isso, reunir todos os elementos da cadeia juntos. Desde o pintor, a pessoa que produz a embalagem, o fabricante da embalagem, todos esses elementos têm que estar reunidos dentro de uma dinâmica. E aí a gente precisa de quê? A gente precisa de algumas questões, né? Uma delas, local. A BASF falou, legal, onde eu posso fazer isso? Não pode ser no hotel, não pode ser numa sala, porque é algo que é muito flutuante, né, digamos assim, essa dinâmica. E a dinâmica pode nascer de um dia para o outro. O que a BASF fez? Ela criou... Alguém aqui já foi no ONONO? Antônio Carlos? Algumas pessoas aqui. O ONONO, todo mundo está convidado aí, é um espaço aberto com laboratórios sensoriais, laboratórios de criação de produto, onde a BASF integra um ambiente de coworking aberto, não para colaboradores da BASF, onde todo esse espaço pode ser utilizado por qualquer cliente da BASF para qualquer coisa.
nós temos eventos de diversidade, nós temos eventos de sustentabilidade, nós temos eventos de negócio, nós integramos a cadeia de valor de diversos segmentos para trabalharem juntas numa melhoria do negócio. Se todos trabalharem juntos, nascem novos negócios. Eu vou citar, eu não tenho esse material aqui, mas vou citar aqui. Nós acabamos de entrar no negócio de fazenda de camarão na BASF. Porque durante uma reunião de criação de um modelo de negócio, surgiu um modelo de negócio. Estamos lançando na FENACAN, em 12, 13 e 14 de novembro, um big business da BASF, que é camarão. Camarão fresco sustentável. Nasceu através de uma discussão de algumas pessoas de uma cadeia de valor. Era um business há 2 meses atrás? Não. É um business hoje? É. Isso tem 2 meses, tá, gente? É muito rápido. Não tem segredo. Por quê? Porque todo ecossistema que participa da criação, participa. Então, qual que é a estratégia desse espaço? Densidade, que é o número de pessoas que ali frequenta. Simplesmente isso. Não importa da onde, quando e quem. Frequentadores. Número 2, diversidade. Diversidade de gênero, de conhecimento, de momento de vida. Nós temos muitos aposentados que trabalham de lá. Nós temos estudantes de escolas júniores, de empresas júniores de escolas, Mackenzie, FAAP, FIA, FIAP, tudo que você imaginar que frequenta lá os estudantes. Nós temos a FGV, nós temos escolas de maior padrão, nós temos universidades internacionais, recebemos visita de 4 universidades internacionais. Nós temos aqui também a integração da cadeia de valor. Já fizemos mais ou menos, se não me engano até hoje, 8 integrações de cadeia de valor. O que é isso? Você pega o cara que produz um produto até a ponta final, que é o cliente final, e juntamos todo mundo para discutir como gerar valor. Para todos, e não individualmente para um. Essa é a grande diferença. É uma discussão aberta. Quem chama essas pessoas? A BASF e vocês. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, quase 8.000 pessoas registradas no CRM que já foram no espaço. Pessoas, né, específicas. Isso aqui foi a inauguração do espaço, que foi no dia 28 de março de 2019. Teve autoridade, teve cliente, teve tudo que você imaginar. E essas são as empresas que já foram lá desde 28 de março, mais ou menos 6 meses. Dá uma olhada nisso. Mais interessante, como nós somos uma referência no segmento, geralmente presidentes, diretores e gerentes de empresa. Quando eles vão, o que acontece? Eles voltam e falam, precisamos fazer esse trabalho. Isso é uma pequena amostra de 6 meses, gente, que existe o local. E detalhe, eu tinha no meu orçamento um plano de marketing para divulgar o espaço, né? Eu não pude executar porque ele está tomado até dezembro. Resumo da história, não gastei R$1 de marketing. Por quê? Porque boca a boca. Então é uma oportunidade gigantesca de construção de valor. E aí, ao longo desses 186 dias, desde que foi inaugurado, olha os dados quantitativos. 500 eventos abertos. O que é um evento aberto? Se vocês entrarem no site onono.online, tem os eventos que lá acontecem. O que acontece? Você se inscreve e vai. Simples assim. Não precisa nenhum dado confidencial, não precisa falar o que você faz, simplesmente vai. Densidade e diversidade. Pessoas com conhecimentos distintos. Dado número 2. 18.400 interações. Né, 18.400 interações. 11.000 visitantes, sendo que alguns foram repetitivos. No total foram 8.000 pessoas diferentes, sendo que 7.1 por streaming. O que é por streaming? Nós temos dentro desse espaço uma mesa de gravação nossa, onde tudo o que acontece lá é transmitido online para um canal digital. Inclusive desenvolvimento de produto. É aberto. Você entra sem crachá, você senta, você trabalha, você vai embora e você pode ver por um canal digital o que acontece lá dentro. Isso é abertura. Porque as pessoas do Brasil, como é um país de dimensão continental, nem sempre o cara pode sair de Manaus para vir aqui para um evento. Como é que eu faço? Abro um canal digital, faço o mesmo evento, ele participa fazendo pergunta, ele participa interagindo com a pessoa que está fazendo a apresentação, ou fazendo a introdução de um produto. Simples assim. Então, quem está distante daqui não precisa estar aqui. Tem o mesmo acesso à informação e depois tudo isso é offline, disponibilizado para você ver o vídeo através de um canal tipo YouTube. Ok? Outro ponto, 128 clientes de 8 cadeias de valor já foram impactadas. Agora são 10 porque esse slide eu fiz semana passada. Ontem a gente estava com uma equipe da direção da International Paper fazendo alguns trabalhos com eles. Então, é isso que acontece. É um espaço vivo. Ele não depende de nada para acontecer. A gente integra as cadeias. 12.600 startups mapeadas. O que é isso na prática? Dentro desse espaço, um dos elementos-chave são essas startups.
Então eu tenho startups de todos os segmentos, desde varejo até industriais, até marketing, até big data, inteligência artificial, internet das coisas, dados cognitivos. E essas startups são convidadas, que é o que a gente chama de cadeia de valor estendida, a participarem das dinâmicas. Por quê? Porque eles trazem insights que nós não temos dentro das nossas indústrias. E se a gente quer melhorar, a gente precisa abrir para fechar, abrir a cabeça para depois achar um modelo que pode agregar valor. Então, nós temos conexão com quase todas as startups do Brasil. Hoje tem 21 mil no total, 12.600 a gente tem mapeado e as outras a gente tem contato. Porque a BASF ela é muito forte na questão da ABS, Associação Brasileira de Startups. Ela é membro do comitê da ABS. Então, nós somos parte desse ecossistema, ativo, inclusive. E o outro ponto, 22 ONGs já participaram, institutos, universidades, grupos de diversidade. Recentemente, nós tivemos um caso muito interessante. A Biquim estava fazendo um evento com mulheres que estavam se recuperando de câncer. E ela tem um projeto que ela ensina elas a se maquiarem melhor para poder ter naturalmente, né, um aspecto mais saudável. Isso faz a mulher recuperar, né, a questão elevar digamos assim, a situação emocional dela. E nesse contexto, o que aconteceu? Foi de um dia para o outro. Surgiu a necessidade, fizemos o evento. Está lá. 21 mulheres impactadas, a Biquim feliz porque tinha um espaço. Detalhe, para usar o espaço que é cliente BASF, não tem custo nenhum. Zero. Nada que acontece aqui é cobrado. Nada. Simplesmente nada. Se vocês quiserem fazer um evento de lançamento de produto de vocês dentro desse espaço, façam. Simplesmente assim. É só procurar a pessoa que te atende dentro da BASF. Simples assim. E por último, convite. Como a BASF se tornou uma referência nesse segmento, a gente já teve o convite para participar de 27 painéis. E o mais interessante desses painéis que eu queria ressaltar, não são painéis do setor químico. A gente fala com o diretor do Google no painel, a gente fala com a diretora de marketing do Waze no painel, a gente fala com o presidente da Shoppers no painel. A gente foi convidado a fazer a apresentação, por exemplo, na Nielsen, que é uma empresa de pesquisa, para falar como a gente está à frente na questão de análise de dados. Detalhe, a Nielsen é uma empresa de pesquisa, a CNielsen, né? Para imaginar um negócio desse. Por quê? Porque a gente está inovando, a gente quer gerar valor para vocês, esse é o final do dia. Infraestrutura. Não sei se alguém já ouviu falar de um computador chamado Curiosity, fica em Ludwigshafen, onde fica a sede da BASF. A BASF comprou um computador em 2017 que tem 1.75 pentaflops. Não perguntem o que é pentaflop. Eu tentei um dia pegar esse número e colocar em zeros numa tela do PowerPoint, não coube, então é muito grande. Um exemplo para vocês é a USP, aqui é um computador compartilhado, é da BASF, e ela usa para testes, e ela abre para centros de pesquisas mundiais. A USP estava fazendo uma pesquisa que ela ia rodar em 28 dias no computador que tem a USP, um ótimo computador também. Aqui foi rodado em menos de um dia a mesma pesquisa. Então isso é o que? Inovação na prática. A gente disponibilizou infraestrutura. Não adianta nada eu ter tudo o que eu quero fazer e não tem infraestrutura. A gente tem a infraestrutura. Depois da infraestrutura, a gente fala de comunidade capacitada. A comunidade, considere vocês parte da comunidade. O que nós fazemos? No ONONO, várias cadeias de valores trocando informações, conhecimento, boas práticas para poder somar valor. Nós não acreditamos muito na concorrência direta. A gente acredita que, se o consumidor não é atendido por onde eu participo, alguém atende ele. Então, a colaboração parece uma coisa muito... Nossa, mas como assim? É assim mesmo. É como a gente muda o patamar do jogo. A maior zona de conforto que qualquer empresa tem é o quê? Ela ter o domínio de algo. Mas alguém chega um dia e quebra aquele domínio. Como a gente não permite isso? Saindo da zona de conforto. Então, aqui algumas interações. O evento na Nielsen que eu comentei com vocês, nós somos convidados pelo Instituto da Harvard Business Review a fazer apresentações sobre como transformar uma indústria no segmento digital, ou como transformar digitalmente uma indústria. É muito interessante essas discussões. E aqui, por último, portfólio de valor. Isso aqui são os serviços que eu ofereço a vocês que são clientes da BASF, ou que podem ser. Que serviços nós temos? Olha que interessante, todos esses aqui. Eu faço o seu marketing digital orgânico, eu faço suas campanhas de marketing digital pago, sendo que, eu não sei se vocês sabem essa relação, o orgânico reduz o custo do marketing pago. Fazendo uma proporcionalidade, é mais ou menos assim. Existe um negócio chamado CPC, está até ali, custo por clique, que é quando você faz um advertisement no Google, uma promoção,
e quando o cara clica, ele cobra. O CPC médio de um setor é R$2, hipoteticamente. Cada setor tem um preço diferente. Depende do momento, né, do ano e tudo mais. A Black Friday aumenta bastante. E o que acontece? Se eu tenho R$2 e eu invisto R$10.000 de marketing digital, quantas mil pessoas eu alcanço? 5.000. Quando nós já fizemos isso para alguns clientes, tá? Quando eu fiz esse trabalho de digital marketing orgânico, que o custo é 0, e só para vocês terem uma ideia, com os sistemas de crawling, que são sistemas que fazem pesquisas na web que nós temos, executam, a gente faz isso para qualquer site do mundo em exatamente, eu não vou responder, Victoria, quanto tempo? Ela que executa esse trabalho. 30 segundos eu tiro um extrato do seu site detalhado. Eu sei onde ele é bom, onde ele é ruim, qual a nota que ele tem, qual o concorrente que ele tem, onde ele está fraco, onde ele está bom, em que região que ele é bom e em que região que ele é fraco. 30 segundos. Para analisar eu demoro 5 minutos. Eu já podia ser mais rápido, mas a gente está melhorando. O ponto-chave é, eu faço isso com uma facilidade extrema. A gente criou toda essa infraestrutura para servir vocês. O que aconteceu com esse cliente? A gente reduziu o CPC dele para 20 centavos. Se eu tenho os mesmos 10.000 investidos com 20 centavos, quantas pessoas eu alcanço com o mesmo valor? 50.000 pessoas. Resumo da história, eu gasto 10 para atingir 50.000, antes eu gastava 10 para atingir 5.000. É isso que a gente faz. Quem é cliente BASF tem esse benefício. Outra coisa, campanhas digitais. Eu também, depois que eu melhoro o seu orgânico, a gente ajuda vocês nas campanhas digitais. Que é onde é melhor você fazer a campanha, de que forma é melhor você fazer a campanha. Gente, e esse trabalho não é que a BASF executa. Ela trabalha colaborativamente com o time de vocês. Ela pode fazer sozinha, por vocês, alinhado, ou ela pode fazer junto com o time de vocês, transferindo conhecimento. Porque nosso papel é fortalecer a cadeia. Uma vez que vocês aprenderem a fazer o básico, a gente passa para o outro patamar, que é o avançado. Então, é ajudar vocês nesse processo de transformação. Outra questão, integrar com a inovação toda a cadeia de valor. Nós temos o espaço, nós temos o ecossistema, bota todo mundo junto e vamos desenvolver novos modelos de negócio. Por quê? Porque a gente tem que criar novas oportunidades no mercado. Outro ponto, ciência de dados. Nós temos uma equipe de análise de dados que trabalha com tudo aquilo que vocês chamam de Big Data, Data Lake, essas nomenclaturas, que ajuda vocês a tirar insights de dados. Que dados? Eu tenho uma base de dados. Eu tenho diversos sistemas que pegam dados aleatórios do mercado e fazem comparações. Tipo, qual é o mix de produto que uma loja na região tal vende quando aumenta o nível de umidade? Então, em vez de eu simplesmente preencher a gôndola do cara, né, quando eu visito ele como vendedor, por que não oferecer os produtos que vai ter uma demanda futura baseada no índice pluviométrico futuro? Eu não empurro o produto para o mercado, eu ajudo a loja a ter o melhor mix para aquele momento que ele vai viver. Índice de assertividade, 93%. Eu troco a distribuição dos produtos na loja em função de alguns elementos. No caso aqui, eu estou falando de elementos de tempo que influenciam, na realidade, a questão do mix de venda que ele tem. Simples, direto e objetivo. E eu não faço o cara ficar estocado em produtos que ele não vai vender. Outra questão aqui, análise competitiva digital. A gente faz isso com muita tranquilidade. Você quer uma análise competitiva de alguém, a gente faz e consegue distribuir para vocês e apresentar. E o desenvolvimento do ecossistema. Então, todos na cadeia de valor através do programa de relacionamento junto com cada representante que aqui está no stand da BASF aqui embaixo. Basicamente, no marketing, o que nós fazemos? Análise de SEO, como eu disse antigamente, que é o Search Engine Optimization, da parte orgânica. 30 segundos mais 5 minutos que a gente leva para fazer isso. Depois, marketing digital, nós temos toda uma estrutura que gira o marketing digital, ajudando vocês. Marketing de conteúdo, que é o quê? Produzir conteúdo. A gente viu lá que o YouTube é a ferramenta que mais cresce em tamanho no mercado, junto com o Instagram. O Instagram através do Stories. O que acontece na prática? Produzir conteúdo é caro. Quem aqui já consultou uma agência digital sabe, custa muito. O que nós fizemos na BASF? Nós produzimos conteúdo na BASF. Quanto custa para vocês? 0. Quem é cliente BASF pode usufruir disso. Nós produzimos conteúdo. Conteúdos genéricos ou conteúdos associados à sua marca, dependendo do nível de relacionamento. O que nós temos hoje? Vai ser lançado em janeiro, isso é uma novidade, uma plataforma da BASF que permite cada um de vocês ter um canal de vocês de distribuição de vídeo. Isso não tem custo na realidade, isso não aparece a BASF no template, tá? É uma lojinha que você bota seu logo, seus contatos, suas redes sociais e publica conteúdos. Que conteúdo? Eu produzo conteúdo para você ou você pode colocar conteúdos que você tem. Conteúdos escritos, conteúdos de vídeo. E assim você consegue penetração
nos canais digitais. Que canais? A gente pode, através do nosso estudo de marketing, dizer quais são os melhores canais para cada um de vocês. Mostrando para vocês quais são os caminhos a serem seguidos. Aqui, nós fazemos as campanhas analisando um negócio muito interessante, que é o estilo de vida, características de personalidade e status social de cada pessoa. Não adianta eu ter uma tinta econômica e oferecer para o cara que consome uma tinta premium. Não adianta eu ter uma tinta standard e oferecer para o cara da tinta econômica, que é o pior impacto que você pode fazer na vida de uma pessoa. Não adianta eu ter uma pessoa que tem um filho com problema de bronquite e oferecer uma tinta tradicional. Às vezes eu tenho um produto especial para aquele cara. Tudo isso nós temos. Por região, por área, onde acontece a maior incidência, por exemplo, eu pego dados, por exemplo, públicos de hospital, onde acontece o maior índice de bronquite em São Paulo. Pois não, aquela região eu posso fazer uma campanha específica para esse tipo de produto, caso eu tenha. Gente, é um mega diferencial. E eu tenho isso por quarteirão de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia do grau de granularidade que a gente tem dos dados. E tudo isso permite a gente, na realidade, naturalmente, ter campanhas muito engajadoras. E aí você fala assim, legal, e o micro-influencer? Pois não. Nós trabalhamos com micro-influencers, não com um. Eu vou mostrar quantos, vocês vão ficar surpreendidos. Nós já fizemos várias campanhas com micro-influencers. O que é um micro-influencer? É um carinha regional que a comunidade conhece e faz vídeos, faz propaganda de um determinado produto de uma maneira muito responsável, porque ele não promove o produto só. Ele fala o que é bom e o que é ruim. Esse micro-influencer, 92% dos consumidores recomendam e compram o que ele recomenda. Aí você tem depois... Precisamos falar com eles por quê? Porque mais de 70% dos consumidores fazem essa pesquisa desses micro-influencers. O que a BASF tem? Olha que interessante. Ela tem 2 milhões de micro-influencers mapeados no Brasil. Brasil. Micro-influencer depende de cada região. Por exemplo, em uma região determinada, 10 mil seguidores se torna a pessoa um micro-influencer. Em São Paulo, tem que ser acima de 50 mil. E você sabe que categoria ele atende e como ele atende. Nós temos esse mapeamento e a gente faz uma campanha em uma semana com esse cara. Geralmente são capítulos de stories no YouTube e no Instagram. E a gente tem isso já mapeado para quê? Simplesmente para você interagir melhor com seus clientes. Isso está pronto, não é a fazer. Já foi feito com alguns de vocês, do segmento de tintas. Do segmento de personal care, de home care, todos os segmentos que a BASF atua, uma grande maioria já fez. E a gente também consegue mapear, como eu disse, por quarteirão, nós temos um mapeamento regional e físico de cada parte. Paralelamente a isso, nós temos a parte de análise competitiva de ciência de dados. Então nós temos o crawling. O que é crawling na realidade? A pesquisa ampla na web de dados abertos, e nós correlacionamos com diversos dados para chegar em conclusões de go-to-market, como chegar no mercado. E a interatividade contextual, que é a parte do desenvolvimento do ecossistema. Então o que a gente faz? Utiliza das tecnologias existentes, não precisa comprar nada novo às vezes. É tudo muito simples de utilizar, é só um modelo que tem que ser aperfeiçoado. Depois nós temos basicamente o quê? Nós temos a parte de incorporação do conceito de transformação digital. Tudo isso que a gente está fazendo é digital, não é? Não precisa você criar uma cultura para poder executar. Executa e ajuda na execução a transformar, porque dá resultado rápido. E onde que as pessoas se engajam? Onde dá resultado. As pessoas não se engajam porque uma coisa é legal, porque elas vão ganhar visibilidade, elas vão ganhar relevância, vão ganhar importância dentro da empresa. A transformação digital é um processo. Melhor trabalhar dentro de uma execução, e não simplesmente o conceito. Quando a gente fala, vamos treinar o pessoal em Ágil, Design Thinking, em Squad, em Scrum, essas letrinhas, né? Você treina todo mundo e no final nunca fez nenhum projeto. Está tudo no conceito. Faz o projeto, aplica o conceito mais ou menos o que é melhor de cada um, e você promove a transformação cultural na prática e não na teoria. Faz uma mega diferença. Conhecer novos modelos de negócio é importantíssimo. O que muda hoje a regra do jogo não é o produto, é a forma que esse produto se desloca até chegar em quem consome. E isso não é só tecnologia de produto com sustentabilidade e responsabilidade. Isso eu acredito que seja a nossa obrigação como produtor. Mas é melhorar essa experiência lá na ponta. E tudo isso, na realidade, para gerar o que a gente chama de quick wins. O que é quick win? Resultado rápido. Nós temos como objetivo sempre impactar um negócio do nosso cliente, ou cliente do nosso cliente. Quando a gente fala que a gente tem um distribuidor que tem pontos de venda, a gente trabalha com ponto de venda através do distribuidor, é o quê? É gerar resultado. Rápido. Rápido para a gente é menos de 30 dias. Tá? Então, tudo isso promove o quê? Mudar o modelo de negócio. Local, infraestrutura, portfólio e comunidade capacitada. Tudo isso simultaneamente. Nada disso é uma promessa,
tudo disso já é fato. É só vocês usufruírem. E aí, confiança. Olha que interessante. Como a gente fez isso tudo, não tem tanto tempo assim, tem mais ou menos uns 8 meses, 10 meses que a gente começou essa execução. O que aconteceu? A BASF foi considerada uma das 50 maiores corporações de todos os segmentos no Brasil, por ela estar inserida em todos os contextos de um ecossistema. A gente ganhou o prêmio Top Open 100 Startups. E, pela McKinsey, está aqui o nosso vice-presidente Lacerda, nós ganhamos um prêmio, ano passado, em dezembro do ano passado, como a empresa de maior maturidade digital do Brasil, e olha que interessante, em todos os setores. Nós ganhamos do varejo e nós ganhamos do sistema bancário. Todos os setores. Nós ficamos com nota 88, a maior nota entre todos. Só para vocês terem uma ideia, e olha só, setor químico de uma empresa alemã, um grupo de 154 anos. Você fala, caramba, como uma empresa dessa está se transformando? Está se transformando, está impactando. E isso tudo, no final, é para vocês. Então, basicamente, o que acontece? O que nós queremos? Gerar valor para todos, como eu ressaltei. Para vocês que são nossos clientes e que têm que vender mais. Porque se vocês não venderem mais, a BASF não vende mais. A lógica é muito simples. E aqui, momento interação. Perguntas. Temos perguntas? Ele vai mais para o tradicional, eu vou aqui para o... Eu vou continuar no meu tradicional, até para fazer o contraponto. A união dos dois é o melhor. Primeira pergunta que surgiu aqui. Salva de palmas, claro. Depois das respostas também vão ter direito a novas palmas, claro. Primeira pergunta que surgiu. Como mensurar resultado para a BASF? Venda. É Direto. simples. O foco não é venda. O foco da experiência é promover algo novo para o cliente. Ponto. Promovendo algo novo para o cliente, naturalmente isso aumenta vendas. Então o foco não é, eu vou criar uma estratégia para vender mais. Não. Eu vou olhar para o meu cliente, ver como ele se comporta, ver qual é a análise dele, ver onde ele interage, ver o que ele quer saber. Eu consigo, por exemplo, eu tenho uma ferramenta que me permite saber quais são as perguntas mais feitas no setor de tintas do Brasil e de uma região. E aí o que eu faço? O Google olha 200 primeiros caracteres do parágrafo resposta do que você tem. Eu respondo aquela pergunta dos meus primeiros 200 caracteres. O que acontece? Eu sou o número 1. Por quê? Porque eu olho o que o cliente pergunta e eu respondo. Direto assim, no primeiro parágrafo. Você já viu aquela página que você entra que tem 50 parágrafos? Pois não. O Google só olha esse primeiro parágrafo com 200 caracteres no primeiro parágrafo. Não 201. Então, se você responde os primeiros 200 caracteres, você está respondendo a pergunta do cliente. E o Google te fala, você é um bom responder de pergunta, então você está ranqueado primeiro. Simples assim. Não tem segredo nenhum. Mas o resultado é venda, mas não a venda como foco. O cliente como foco e a venda vem como uma consequência. Interessante. Perguntas da plateia? Acho que o impacto foi tão forte que as pessoas estão processando ainda, né? Foi muita informação disruptiva, né? Que as pessoas agora vão processar para entender. E colocar só um ponto, né? A gente vai estar aqui, a gente tem um stand aqui da BASF. Sim. Se alguém quiser passar lá, trocar uma ideia, conhecer melhor o programa, fiquem à vontade, tá? Estão todos convidados, vai ser um prazer recebê-los. Tá? Porque aqui o tempo é mais curto e tal. Muito obrigado. Agendamento no ONU, como é feito? É só entrar no nono.online e visitar. Simples assim. Isso aí. Sabe? Isso é sem complicação. Eu mesmo já estou me programando para isso. Nós agradecemos. Tem uma pergunta. Temos uma pergunta ainda, antes. Ainda vem uma pergunta. Passa o microfone que vai ser mais rápido. Buenos días. Mi pregunta era, ¿cómo enfoca o cómo aplica estas nuevas tecnologías al desarrollo de productos en sí? Desarrollo de productos. Produtos físicos. Sim. Essas tecnologias já ajudam muito a você definir ou pensar qual é a necessidade futura do cliente. Um exemplo. Recentemente, há uma semana atrás, eu recebi um documento
que não tem a ver com o segmento de tintas, porque a gente atua em vários segmentos, da Forever 21, que em 2016 ela recebeu uma informação de que o público dela, os jovens, estavam muito preocupados com sustentabilidade. Ela não mudou a estrutura dela de produção de roupas, dos fornecedores, e o que aconteceu? Ela perdeu grande parte desse público. E hoje ela abriu falência nos Estados Unidos. Uma empresa que todo mundo conhece, né, e que todo mundo compra, né, dependendo do tipo de estilo de vestir. Resumo da história. Se nós não olharmos com antecedência, usando de toda essa vastidão de dados que estão disponíveis, esse volume gigantesco, para poder entender o que nós temos que mudar na nossa empresa, para, através de produtos, continuar atendendo o cliente, a gente perde mercado. Essas ferramentas, elas não são o fim, elas são meios de você tirar insights das pessoas, tirar informação. E ajuda muito na área de produtos, não tenha dúvida. Claro, pero me refería al proceso en sí. O sea, todavía hay científicos que desarrollan productos o es que hacen uso tal vez de, no sé, conexiones con startups, con universidades, en fin. Então, o que nós fazemos hoje dentro da BASF, a gente pega startups científicas, que são orientadas a processos de desenvolvimento, startups do mundo digital, que são orientadas a processos de venda, de marketing, de approach de mercado, e a gente une todo mundo para desenvolver um novo produto. Une, junta todo mundo. Vem cá, juntos vamos fazer algo novo. Simples assim. Não tem algo endereçado, a gente junta as pessoas. E você não tenha dúvida, cada pessoa com seu conhecimento diverso, sai alguma coisa nova. Pode dar certo e pode dar errado, você tem que ter essa consciência. Mas o que der certo vai fazer um grande impacto no seu segmento. É juntar as pessoas. Si quieres un poco más de información, puedes pasar al stand de BASF. Obrigado. Fabiano, nosso agradecimento. Muito obrigado. Salva de palmas. Muito obrigado. Nós agradecemos. Valoroso. Um grande abraço.